Esse cara, ele teve a humildade de deixar tudo que ele tinha como dono de barbearia para se tornar integrante do elenco 23 como barbeiro colaborador. Chegou sem privilégio nenhum, queimou a ponte e hoje ele é um recordista aqui na 23. Ele conseguiu com a sua unidade, com 8 meses, atingir o seu primeiro 1 milhão de faturamento. Eu acreditava que isso ia mudar a minha história, ia mudar todo o meu jogo, até conhecer esse cara aqui, quando em 2019 ele foi fazer um treinamento comigo lá na minha barbearia e me deixou uma frase que mudou a minha vida, que é justamente essas que vocês escutam muito hoje. Lá em 2019 eu já escutava que cortar cabelo é só 23% do negócio. Você já tinha 2 unidades naquela época, tinha 12 colaboradores, enquanto eu trabalhava de maneira toda desorganizada, nenhum dos profissionais tinha um contrato, ninguém era MEI, chegava no final do mês ali, eu tinha que tirar dinheiro do meu bolso pra finalizar, pra pagar as contas. Eu falei assim, então realmente cortar cabelo é só 23% do negócio, e eu tô focando 100% no cabelo. Eu costumo falar que o seu sucesso presente pode ser o maior vilão do seu sucesso futuro. Você estava com uma barbearia que já era a melhor da região, a mais bonita, a mais cheia de cliente, a mais padronizada, faturava, que dava lucro, e você decidiu fechar pensando de médio e longo prazo. Isso tem que ter muita coragem, mano. Eu sempre tive uma meta comigo, uma meta de vida profissional, que era, aos 30 anos de idade, eu não queria mais estar operando, cortando o cabelo. E quando eu olhava pra minha barbearia naquela região, naquela situação, eu observava, se tornamos um melhor aqui. Mas se eu continuar aqui do jeito que nós estamos, mesmo dessa forma, eu vou cortar cabelo pra sempre. E eu não posso passar nenhum episódio sem te dar uma das melhores dicas que eu posso te dar em todo episódio do BDV Cash aqui, que é ter um bom sistema de gestão. Você que já entendeu que cortar cabelo é só 23% do negócio, precisa ter o App Barber, que está com a 23 há muitos anos, nos ajudando a ter mais de 13 mil clientes por mês, hoje mais de 60 barbeiros, hoje tendo aí um faturamento de 8 milhões ao ano, para a gente ter a certeza e entender que faturamento não é lucro, entender que a gente precisa controlar não só os gastos, mas também ter essa gestão de agendamento, atualizar com um modelo de negócio onde tanto você que tem pacote, quanto você que tem assinatura, quanto você que tem só avulso, você que atende só ordem de chegada, o que você não pode deixar de ter é um bom sistema de gestão, e não é à toa que as melhores barbearias do Brasil, os melhores usam o App Barber, e eu super recomendo o App Barber, vai sem medo, em 30 dias de teste grátis para você comprovar tudo isso que eu tô te falando. Tá aqui na descrição, faça o teste lá e depois você volta aqui e me agradeça. E eu vou te falar que em alguns momentos, até mais importante do que os conselhos que nós compartilhamos aqui no BDV Cash, é te passar não só o que nós sabemos, mas o contato de quem sabe. E os contatos de quem sabe e quem faz a Barbearia 23 ser o sucesso que estão aqui na descrição. Eu tô falando do nosso gestor de tráfego, que não é só o Matheus Barbosa, é a agência Tráfego Barber, onde o Matheus Barbosa está na linha de frente de todo um time que faz todo o tráfego pago da 23. Eu quero falar aqui também do BPO Financeiro, que é a terceirização da gestão financeira da Barbearia 23. Gente, faz 4 anos que nós temos aí um ótimo faturamento, uma grande quantidade de folha de pagamento, e sozinho eu jamais conseguiria fazer o que a Imuzak, gestão contábil e gestão de BPO financeiro, pode te ajudar também, tá aqui embaixo. Quero falar também aqui da Igimax, que são as toalhas descartáveis. Gente, elas são responsáveis aí por trazer mais margem de lucro, porque além de ser muito baratas, elas são fenomenais, 80% de celulose, substitui fácil a toalha de pano, só não usa quem não conhece. Pede a sua amostra aqui na descrição que você vai entender o que eu tô falando. E quero também te convidar aqui pro 23 Education, para na descrição, você que quer estudar, se aprofundar nos conteúdos aqui da Barbearia 23, entender como você pode ser mentorado por mim, pelo Lucas Monzo, pelo Paulo Silva, por todo o nosso time, alguns que fazem parte dessas recomendações que eu tô te fazendo aqui embaixo. Venha pro 23 Education, e esses são os apoiadores desse canal BDV Cash. Se você é um patrocinador que quer fazer parte desse sonho aqui também, que também entende que cortar cabelo é só 23% do negócio, nos chame aqui, que quem sabe, se você realmente tiver um resultado e poder agregar, a gente te convida aqui para ser um patrocinador e a gente pode seguir junto aí, fazendo mais pessoas entenderem que cortar cabelo é só 23% do negócio. Bora pro episódio. Fala BDV, seja muito bem-vindo a mais um episódio do BDV Cast. Dessa vez eu estou tendo a honra de receber meu amigo, irmão, camarada, Paulo Silva. A honra é toda minha. Muito obrigado pelo convite aí. Gosto de fazer parte de todos os seus projetos e esse aqui era um sonho para mim também.
E muito obrigado aí pelo convite, que demorou muito, hein? Demorou demais, pode me cobrar mesmo, tem muita gente me cobrando, porque Lucas Monzo já esteve aqui, grandes talentos já passaram por aqui e chegou a sua vez. Porque, quem não conhece, esse cara, ele teve a humildade de deixar tudo que ele tinha como dono de barbearia para se tornar integrante do elenco 23 como barbeiro colaborador. Chegou sem privilégio nenhum, queimou a ponte e hoje ele é um recordista aqui na 23. Ele conseguiu com a sua unidade, com 8 meses, atingir o seu primeiro 1 milhão de faturamento. A parte triste é que faturamento não é lucro, né? Exato, Mas se fosse conseguiu, bom. pô, um feito inédito. E hoje ele já não está mais cortando cabelo, não está mais em operação. Ele vai contar a história dele aqui, mas eu tô te falando tudo isso só pra te prender aqui nesse canal, que é o canal que vai te fazer entender por que cortar cabelo é só 23% do negócio e por que você precisa ampliar a sua visão, porque o seu resultado nunca vai além do que a sua visão permite. Nós queremos te inspirar, não nos gabar com números de faturamento, com resultados, até porque, olha a lataria do Paulo. Desse jeito é que ele conseguiu conquistar o que ele conquistou. Imagina você, é pra te mostrar que é possível, cara. Tem que perseverar sim, cara. Porque o cara, ele é incrível. Se essas câmeras aguentarem até o final do episódio, é porque estamos sim muito bem equipados. Então se der um tchau, um apagão aí, Matheus, liga a câmera reserva aí, tá? E Ó, pra você que é, assim como eu, como o Bruno, desprovido de beleza, você tem que ser bom em outra coisa. Então, eu estudei bastante, adquiri bastante conhecimento pra ter, né, resultados, já que a nossa lata aqui... já tem uma coisa tem que compensar, né? Ah, e tem novidade no canal também, gente. Não sei se vocês perceberam, ó. Minha cadeirinha suporte de celular Isso é que eu ganhei bacana. da tia Lourdinha, auxiliar de limpeza da nossa unidade Utinga. E ela esteve aqui, e agora sim, ó. Tá Fala resolvido. pra ela conseguir um pros convidados também, tá? Boa, pronto. Agora, não. Eu tava até falando que eu ia fazer eu vender franquia do BDV Cash também. Se você quiser, você que monte um BDV Cash lá dentro da sua unidade. Vamos montar, vamos montar. E aí você compra sua Já cadeirinha. tá tudo estruturado, é só organizar do jeito que tá aqui, ó. Aí, Vou ó. economizar. E, gente, ó, vai ser bem nessa pegada aqui, troca de ideia. Teve gente no último episódio que falou que eu não deixo o entrevistado falar. Ah, é verdade? Mas é porque não é. Eu não sou o Danilo Você é Gentili, o o Jô Faustão. Soares. Eu sou o Faustão. Pode ser. Mas é porque é uma troca de ideia. É uma conversa, BDV. E é um momento que eu tenho também de falar minha opinião aí. Não é? Então. Mas deixa eu falar a minha também. Tá bom, vou deixar você falar. Inclusive, bora se apresentar, né? Bom, Então, vamos lá? quem é você, Paulo Silva? Rapidinho, Globo Repórter, o que come, onde vive, onde dorme. Certo. Bom, me chamo Paulo César, mais conhecido como Paulo Silva aí nas redes sociais, todo mundo me conhece assim. Comecei a minha história há mais ou menos 10 anos atrás e dentro desse período aí sempre fui um cara que buscou ser um grande cortador de cabelo. Eu acreditava que isso ia mudar a minha história, ia mudar todo o meu jogo, até conhecer esse cara aqui, quando em 2019 ele foi fazer um treinamento comigo lá na minha barbearia e me deixou uma frase que mudou a minha vida, que é justamente essas que vocês escutam muito hoje. Lá em 2019 eu já escutava que cortar cabelo é só 20% do negócio, mas no meio desse período, dessa jornada, teve uma atualização aí de mais 3% e agora é só 23% do negócio. Então, basicamente, bem resumido, foi essa conversa, foi esse conhecimento, né, que eu tive com o Bruno. Ele se tornou um mentor e hoje, graças a ele, graças a Deus ter conhecido esse cara, hoje eu estou na 23, mudando a minha vida, mudando a vida da minha família e também de todos aqueles que estão ao meu redor. Então, muito obrigado aí, mano. Fico muito feliz. Eu sempre falo que tenho uma dívida eterna com você por tudo que você já me propôs, já me ofereceu. Tá bom. Todas as Quer me fazer oportunidades chorar, que eu rapaz? abracei. Que isso não, estamos só começando o BDV Cash aqui, rapaz. Mérito seu, totalmente seu. Quando vocês veem o resultado do Lucas Monzo, do Paulo Silva, ou de qualquer outro integrante da 23, ou de mentorados que passaram aqui pelo 23 Education, saiba que o mérito é de vocês. Tantas pessoas têm oportunidades como a sua e não aproveitam como você aproveitou. Eu desconheço alguém que fala que vai fazer uma coisa e leva a sério aquele jargão de que para você ter sucesso é 90% de transpiração e 10% de inspiração. Esse cara, ele engole um conteúdo quando ele fala, eu vou ser dono, ele trabalha muito para ser o melhor. Quando ele ia ser líder, ele trabalhou muito para ser o melhor. Quando ele inventou um negócio de nanopigmentação,
ele se tornou melhor. Então, a 23 foi só um complemento. Então, eu sou muito grato pela sua vida, por Deus ter te colocado na nossa vida também. Digníssima tá ali do outro lado também. E saber que você tá dando sequência no nosso legado com maestria. Hoje, tendo líderes levantando aí, vivendo do seu sonho também, que começou através do meu sonho. E isso é por isso que eu trabalho, é por isso que eu acredito que a gente é tão abençoado. Por pensar assim. Se você quer ganhar dinheiro, dono de barbearia, aprenda a colocar dinheiro no bolso de muita gente que compra o seu sonho junto com você. E se você encontrar alguém até melhor do que você em algum momento, não pense que esse cara vai se tornar um concorrente seu. Pense que o que eu posso fazer pra esse cara estar no meu time. Foi assim que eu fiz quando eu te vi. Quando eu vi, cara, esse cara corta melhor do que eu. Eu, inclusive, te conheci pelo Instagram, por isso, quem trabalha com serviço precisa ser visto. Posta suas fotos de corte, você não tem noção das oportunidades que podem aparecer. Porque assistindo os conteúdos ali pelo Explorar, vi uma foto incrível de um corte de cabelo. Falei, cara, preciso aprender com esse cara. Aí eu vi que você era campeão da Batalha de Barbeiros Brasil. Vários troféus. Exatamente. Quantas você ganhou? Eu participei por 4 anos seguidos, fui campeão 3 vezes e uma vez eu fiquei em segundo lugar. Aí, ó. Ficou em segundo lugar pra quem? Pro meu ex-sócio. Que ficou ali só pescoçando só nas suas técnicas. Aí, vacilou. Não, vacilou não. Não, ele era Que ele realmente muito bom. E o troféu foi pra casa também, do mesmo jeito. acabou indo pra lá. Acabou indo pra lá. Então, olha que legal. E aí eu vi que o cara tinha um resultado que eu queria ter. E aí eu não uso só meu cérebro, eu uso todos aqueles que eu posso tomar emprestado. Falei, cara, esse cara, ele não é normal. Assim que eu vi, eu já percebi de cara que você não era normal. Não é pela fisionomia, né? Também, Não. óbvio que é pelo... Mas eu vi que tecnicamente você também não era normal. Além da fisionomia. E aí eu falei, cara, vou fechar um treinamento prático. E aí depois minha vida mudou. Não foi assim. Depois que a gente fez o treinamento, a gente continuou trocando ideia, eu vi o quanto você evoluiu na sua barbearia lá. Mas me fala aí, qual que você acha que foi o maior erro que você cometeu na sua barbearia antes de ser colaborador da 23, que você não, que você corrigiu e que você viu que estava muito errado agora, olhando daqui pra trás? Tá. Eu sempre observei e achei que cortar cabelo era a essência total da barbearia. Tudo girava em torno de cabelo. E eu achava que se eu fosse o melhor cortador de cabelo, eu teria a maior quantidade de clientes, eu teria o maior público ali da região, de certa forma eu ia ser recompensado por isso e ia mudar minha vida através disso. Até o momento em que realmente eu conheci você e você abriu os meus olhos falando pra mim, você pode ser mais que um simples cortador de cabelo. E eu não tinha essa visão. E eu até, de certa forma, julguei ali no momento. Eu falei, cara, quem é esse cara pra falar de que cortar cabelo não só 23% do negócio? Quem é esse cara pra falar isso? E eu não conheci o Bruno até o momento que eu entrei no Instagram dele e eu vi as suas redes sociais e percebi que você já tinha basicamente um império comparado ao que eu tinha. Né? Você já tinha 2 unidades naquela época, tinha 12 colaboradores, enquanto eu trabalhava de maneira toda desorganizada, nenhum dos profissionais tinha um contrato, ninguém era MEI. Chegava no final do mês ali, eu tinha que tirar dinheiro do meu bolso para finalizar, para pagar as contas. Eu falei assim, então realmente cortar cabelo é só 23% do negócio. E eu tô focando 100% no cabelo. Então, eu quis aprender o que é os outros 77%. Foi quando eu me mantive com mais contatos com o Bruno. Falei assim, cara, eu preciso aprender mais com ele. É tanto que no dia do treinamento, na hora que ele foi me pagar, quase que eu que tive que pagar para ele por todo o conhecimento que ele me passou. E a partir daquele dia, a minha visão foi outra. Então, o meu maior erro naquela época foi justamente só pensar em corte de cabelo. Só pensar em corte de cabelo. Hoje eu percebo que o corte de cabelo é importante, ele é a base. Sem corte de cabelo não existe barbearia, mas também sem gestão, sem equipe, sem liderança, também não adianta você ser o melhor cortador de cabelo. Então, acho que esse foi o maior aprendizado que eu tive no decorrer aí da minha jornada. Oh, que legal, né? E aí, eu lembro que você tinha mudado todo o seu contexto, mas por mais que você mudou a estrutura da sua barbearia, tirou o chão xadrez, parede preta, os elementos pretos ali, foto ali de marca de uísque, caveiras. É isso E aí mesmo. você trouxe meio que uma 23 laranja, né? Naquele tempo. Exatamente. E aí você deixou todo o layout, mas mesmo assim, eu via que você não estava satisfeito. Você mandava áudios, a gente trocava ideia. E, cara, você acredita que hoje, com o conhecimento que você tem, na mesma região, você conseguiria
ter o mesmo sucesso que você tem hoje com a sua unidade ou não? Cara, sim. Talvez não tanto por não ser uma 23. Eu acredito muito no poder da 23, mas eu acredito que hoje, com o meu conhecimento, com tudo que eu aprendi e montando um novo negócio, mesmo que seja uma Paulo Barbearia, por exemplo, a gente teria um resultado assim muito, muito absurdo. Porque eu aprendi o quanto é importante para o barbeiro saber servir as pessoas. E foi um dos meus maiores aprendizados quando eu entrei aqui na 23. Né? Eu era focado naquele corte de cabelo, passava 1 hora, meia hora, 40 minutos focado naquilo, só no corte, e esquecia de saber servir as pessoas, sabe? E foi isso que eu aprendi logo de cara quando eu entrei na 23. Falei assim, cara, aqui é diferente. A galera, elas servem as pessoas, a maneira que a gente se posiciona, que a gente vai até o cliente, que a gente se apresenta para o cliente, a maneira como a gente usa a capa no dorso, né? Se referindo ali como se fosse um garçom a servir uma pessoa, mostrar o catálogo de estilo. E a gente não vivia isso, né? A gente chamava o cliente de qualquer jeito, ei, fulano, vamos aí, como é que você quer cortar hoje? Sabe? Então, qual que é o corte, né? E aqui nem é qual que é o corte. Qual que é a pergunta aqui? Letra P da ponte. A letra P, pergunte qual vai ser o seu estilo de hoje. Qual vai ser seu estilo de hoje? Porque nós não vendemos corte de cabelo, nós vendemos estilo e a gente acredita que o seu estilo começa pelo corte de cabelo. Exatamente. É corte de cabelo, gente, mas fica bem mais legal assim, não fica? Estilo, ó. Se você for ver na fachada, tem lá, seu melhor estilo. Nosso catálogo de estilo é catálogo de estilo, não de corte. E você acredita que tem gente que fala que isso é frescura? Que a gente tá estragando com a barbearia raiz? Tem muita. Eu observo que nos últimos dias aí tem muita gente pegando aquilo que a gente traz, né, nas nossas postagens e querendo crescer em cima desse conteúdo, falando que a gente está ditando regras no mercado, que a gente está acabando com a essência da barbearia. Só que se essas pessoas assistirem um vídeo de verdade, elas vão perceber que a gente não está implementando regra nenhuma. A gente só está falando sobre a nossa realidade. Sim. E elas pegam como se a gente estivessem assim, cara, agora eles estão falando que a gente tem que fazer isso. Só funciona se for assim, não. A gente só tá falando, olha, pra gente tá dando muito certo assim. Exatamente. Você faz como você quiser. Exato. E assim, o resultado tá tendo. Então... É só olhar pro que a gente tá construindo. Será que realmente uma vassoura guardada lá no armário, não ficando à vista do cliente, será que realmente não tem resultado? Olha pro que a gente construiu. Se você viu algum vídeo de vassoura por aí, curte esse vídeo aqui pra entender. Só pra eu saber que nível chegou. Começou e pela que vassoura. Nível que as vassouras são polêmicas. Eu não sabia que a vassoura era tão polêmica assim. Eu também não imaginava. Não, cara. Mas tá bom, estamos vivendo e aprendendo aí, né? E assim, você pode fazer do jeito que você quiser. É que se for pra eu te falar aqui o que você já sabe, o que você já acredita, você não precisa aprender com mais ninguém, porque você já sabe de tudo. Eu acredito que se você tá disposto a consumir algum conteúdo pra aprender, você vai ouvir coisas diferentes do que você já ouviu. E vai ver coisas diferentes. E aí eu te peço pra analisar o quê? O resultado disso. Mas vai lá nos bastidores. Vê se quem tá falando, pra você não cair em papo de coach, papo de gente que só fala, porque, né, suas palavras sussurram, seus resultados rugem. Vai ver o sucesso dessa pessoa que tá falando, quais frutos elas dão. E aí, se for verdadeiro, se questione, cara, será que vale a pena abrir espaço pro novo, sabe? Então, eu vi que você teve uma transformação, uma metamorfose muito forte, desde que você entrou como integrante barbeiro. Queria até saber, teve algum privilégio quando você entrou? Eu te fiz um convite e falei, Paulo, você vai chegar aqui, você vai ser líder daqui a pouco tempo. Não. A única coisa que eu sabia que aqui a gente tem planos de carreira, né, de crescimento, onde a gente pode se tornar líder, gerente. E eu já saí da minha barbearia querendo se tornar um líder, querendo se tornar um gerente. E eu falei pra minha esposa, olha, a gente tá indo pra lá, mas eu vou se tornar um líder, vou se tornar um gerente, não sei quando. Mas eu vou me tornar, porque lá dentro tem essa oportunidade. Mas momento nenhum foi me dado assim, olha, você vai ser gerente. Até que você falou pra mim assim, olha, aqui a gente tem oportunidade de crescimento, como se tornar um líder, um gerente, só que eu não vou te dar isso agora, né? E eu falei assim, nem eu quero agora, porque eu tô chegando aqui agora, preciso aprender, preciso entender os padrões de vocês, os processos, qual que é a forma de atendimento correta. E aí depois eu vou me ajustando e vou me preparar para essa oportunidade. E foi basicamente o que eu fiz. Se tem uma coisa que eu carrego comigo, cara, é não ser só mais um, sabe? Eu sempre tive esse pensamento. Eu vejo que muitas pessoas entram e saem de lugares e não fazem diferença nenhuma. E eu sou esse profissional que entra para fazer diferença. Eu cheguei aqui não para ser um colaborador, mas para ser o colaborador.
O cara que pensa além do corte de cabelo, que tem um posicionamento de proprietário, que pensa como dono. Então, eu já cheguei com isso. E eu sabendo com isso, eu poderia estar na frente de muitas pessoas somente por ter essa mentalidade. Enquanto muitos estão preocupados em querer cortar cabelo, eu estava preocupado em estar ao lado dos melhores. Que hoje eu percebi. Para mim estar ao lado do Bruno hoje, eu preciso estar na linha de frente. Preciso tornar um líder, preciso tornar um gerente. Se eu for só mais um colaborador e um colaborador mediano, dificilmente eu vou estar nos seus projetos, né? Então, hoje eu não estaria aqui no podcast, né, se eu fosse um colaborador comum. Precisava ser um cara acima da média. Eu não teria uma unidade hoje se eu não fosse um colaborador acima da média. Eu não teria alcançado todo esse resultado aqui dentro da 23 se eu não fosse um cara acima da média. Então, se tem uma coisa que eu tenho comigo é de não ser só mais um. Tudo que eu me envolvo é para ser e é para estar entre os melhores. Se é para montar a minha unidade, eu quero estar entre os melhores. Se é para ser líder, eu quero ser um líder acima da média. Se é para ser gerente, eu quero ser um gerente acima da média. Então, eu sempre busco por isso. Eu tava falando isso com os meus colaboradores hoje. Falei assim, cara, você entrou aqui hoje, não seja mais um. Não seja só aquele colaborador que vai somar para mais uma cadeira. Ah, esse aqui é o 10º colaborador da unidade. Mas se ele sai hoje, ninguém sabe quem ele é, não vai fazer falta, não fez diferença. Eu não tenho com isso, eu entro para fazer diferença. Se eu participo de batalha, eu quero ser campeão. Ah, mas, pô, interessante é participar. Eu não quero saber só de participar. Você quer ganhar. Quero ganhar. Eu me dediquei, isso aqui acontece uma vez por ano. Então eu vou vir aqui só para participar? Não, tem muitas pessoas me observando e eu quero se tornar o melhor, Cara, eu quero estar entre eles. Tá vendo aí, BD? Isso não é um mindset. Isso é um mind 23. Não tenho dúvida que você, como dono de barbearia, se você escuta um barbeiro falar isso pra você, você já se empolga todo, torna o cara um sócio. Fala, não, chega aí, vira sócio meu. E eu e minha digníssima, a gente teve muita inteligência, assim, em saber de todas as oportunidades que apareciam pra gente e saber como lidar com isso. Tanto que o Paulo, ele já se mostrou ser esse cara desde o primeiro contato que eu tive com ele e quando ele veio pra 23 também. Só que eu confesso que na empolgação eu poderia ter falado, então já entra como líder. Então já entra com uma comissão diferenciada. Teve alguma coisa disso? Não. Não. Nada, gente. Por tudo que é mais sagrado. Não teve nada. E eu só ia acreditar mesmo nele. O que eu falava? Eu falava, tá muito legal isso aqui. Eu falava pra você. Eu só vou acreditar daqui uns 2, 3 meses. Daqui uns 2, 3 meses. Porque falar, toda a boca fala, né? Eu quero ver fazer. E ele é um cara que é muito competitivo. Tudo que ele falou agora, quem já se conectou com o Paulo, quem já trabalhou do lado do Paulo, sabe que ele realmente é desse jeito mesmo. E essa competitividade, eu vejo que influenciou muito na liderança, influenciou muito nos seus liderados. E logo eu vou chegar na parte de líder, porque você também é mentor aqui na formação Líder B. Sim. Você construiu um time incrível, mas como eu citei a situação de sociedade, que eu vejo muitos barbeiros juntando um com o outro, vê que o cara é bom e ele é bom também, e fala, quer ver, vamos juntar e vamos fazer uma barbearia. E você passou por essa experiência, né? A sua outra barbearia era sociedade. Sim. Eu queria saber a sua visão sobre sociedade no negócio de hoje. Tá. Hoje eu não teria sociedade, até pela experiência que eu passei, não falando mal do meu sócio, né, em relação à pessoa, até porque ele é como se fosse um irmão pra mim, é um cara que eu admiro demais, a gente se conecta bastante, a gente troca bastante ideias. Esses dias mesmo ele mandou mensagem parabenizando por todas as minhas conquistas, e eu tenho ele como irmão porque foi o cara que me deu a primeira oportunidade. Se não fosse por ele, eu não estaria aqui. Só que dentro dos negócios a gente tinha alguns diferenciais, né? Eu era um cara que sempre foi assim muito ambicioso, né? Sempre, eu sou um cara grato pelo que eu construí, conquistei até o momento, mas se eu sei que eu posso mais, eu vou atrás de mais. E como a gente, naquela época, através das suas dicas, das suas ideias, todo o conhecimento que eu captei com você, a gente formou a melhor barbearia da região. Tínhamos a melhor qualidade técnica, tínhamos a melhor estrutura, a única barbearia naquela época que trabalhava por agendamento naquela região e tinha aplicativo próprio, porque você me deu essa ideia. Eu falei, isso é importante. Só que ainda tinha alguns pontos que precisavam ser melhorados. E, de certa forma, o meu sócio ele não compactuava com isso. Ele achava que, não é interessante e tal. E eu entendo ele, né? Talvez porque, como eu era um cara que sempre saía assim para buscar conhecimento, eu voltava com a cabeça cheia. E como ele não ia comigo, para mim passar essa visão para ele era difícil. Ele tinha que estar ali acompanhando. Então, foi, de certa forma, a gente foi perdendo a sintonia nessa questão de sociedade. Mas temos ele ainda como irmão, um cara que me ajudou demais. E
hoje eu não teria mais essa sociedade justamente por ter passado essa experiência. No final vai sempre parecer que um trabalhou mais do que o outro, que um merece mais do que o outro. Então eu prefiro ralar bem mais, se possível gastar mais tempo para hoje montar, né, investir em algo sozinho mesmo, porque também se der alguma coisa errada, é só eu. E aí foi por isso que eu decidi desfazer da sociedade, porque eu sempre tive uma meta comigo, uma meta de vida profissional, que era aos 30 anos de idade, eu não queria mais estar operando, cortando o cabelo. Aos 30 anos de idade. E quando eu olhava para minha barbearia naquela região, naquela situação, eu observava, pô, se tornamos um melhor aqui. Mas se eu continuar aqui do jeito que nós estamos, mesmo dessa forma, eu vou cortar cabelo para sempre. E foi isso que foi o pontapé ali pra, cara, sai fora e vai andar com pessoas que já alcançaram resultados maiores, porque isso pode te impulsionar mais, e foi exatamente isso que eu fiz. Né? Eu acreditei que se eu andasse com pessoas que já alcançaram os resultados que eu quero alcançar, isso facilitaria a minha jornada, e foi o que aconteceu. Né? Você é um cara que já passou por diversas situações, já construiu todo esse império, e algo que eu gostaria muito de construir também, e você já passou por várias dificuldades, né? Eu sempre falo que o Bruno ele é o cara que veio trilhando o caminho das pedras e pavimentou para quem veio atrás. Então, hoje é muito mais fácil construir tudo isso com um cara com você, com um cara que tem visão, com um cara que tem crescimento, que tem força de vontade, e eu precisava estar nesse grupo. Entende? Então foi por esse motivo. E hoje... Mas que legal, ó, o que você tá falando, eu tenho certeza que tem gente aqui que pode estar com esse insight pensando, pô, eu acho que eu tô me postergando tomar uma decisão difícil. Eu costumo falar que o seu sucesso presente pode ser o maior vilão do seu sucesso futuro. Você estava com uma barbearia que já era a melhor da região, Sim. a mais bonita, a mais cheia de cliente, a mais padronizada, que faturava, que dava lucro, e você decidiu fechar pensando de médio e longo prazo. Isso tem que ter muita coragem, mano. Muitas pessoas admiram a minha história justamente por causa disso. Elas, mano, isso aí que você fez eu não teria coragem. Mas depois de ver o resultado... Mas você fez o raciocínio certo. Sempre que você tá diante de uma decisão difícil dessa, pensando, poxa, essa sociedade eu acho que não tá legal. Talvez hoje, até aqui, você vai entender que pessoas foram essenciais, foram fundamentais para te trazer até aqui. Mas não necessariamente vai te levar ao próximo nível. Exato. Então, sempre que eu sugiro, que eu vejo algum mentorado perguntando sobre algo muito difícil, eu falo para ele, pensa daqui 5 anos, cara. Você, nesse seu contexto, com essa sua cabeça, com esse seu círculo de amizades, com essa sua sociedade, com esses seus colaboradores, você acredita que daqui 5 anos, se você continuar no mesmo lugar, do mesmo jeito, você vai alcançar o que você deseja? Hoje... Aí eu penso e falo sim. pro mentorado. Aí, geralmente, quando ele fala não, eu falo, então, vamos pensar. O que você... Vamos bolar um plano daqui 5 anos. Você tem uma barbearia própria, você tem uma equipe de X barbeiros, você tem tantas unidades. Imaginou? Agora, vamos fazer uma engenharia reversa? Vamos voltar assim, de lá de trás para frente. Qual foi o passo a passo que você fez para chegar nesse nível? E aí vem as decisões difíceis, que a maioria evita. É de saber se despedir de quem de repente foi essencial no começo, mas se tornou um peso na escalada. Exatamente. E aí você tomou essa decisão com todo respeito à sua parceria para vir se tornar um colaborador. Só que pera lá, hoje o Paulo ele é um sócio da 23? Não é sociedade, é franquia. Você abriu uma marca da 23. Sim. Porque com 3 anos, quase 3 anos de 23, você passou pela liderança, você passou pela barbeiro gerente, você foi ao ápice das oportunidades do plano de carreira aqui da 23. E aí você resolveu montar uma franquia, e mesmo com dinheiro, com recurso, porque nós não investimos R$1 na franquia, quando o colaborador quer, foi tudo do seu bolso. Sim. Quanto você gastou na sua unidade? R$300 mil nessa unidade. R$300 mil. A gente ajudou com quanto? Me ajudou me disponibilizando montar uma unidade. Com conhecimento. Então, conhecimento. Cara, que loucura. O que fez você querer montar uma 23 ao invés de uma Paulo Silva Barbershop? Isso pra mim é muito fácil de falar. É só você olhar o potencial da 23 hoje. E eu sempre enxerguei a 23 com isso. Desde quando eu entrei, eu falei assim, cara, a 23 ela vai crescer muito e eu quero fazer parte disso. E eu já tinha essa visão, olhando tudo que você fazia, a força de vontade que você tinha pra executar as coisas. Eu falei, mano, eu preciso
ter essa mesma energia que o Bruno tem. O que me fez montar uma 23 ao invés de uma Paulo Barbearia, por exemplo, eu posso perguntar para você. Imagina que, onde você mora? São Caetano? São Caetano. São Caetano. Imagina que você quer, de repente, abrir uma academia lá, certo? Qual delas você acha que teria mais resultado? Uma Bruno Fit ou uma Smart Fit? A Smart Fit. É assim que eu vejo a 23. Eu vejo a 23 com esse potencial. É uma barbearia que já tem padrões, processos e culturas muito bem definidas. Imagina se eu tiver que construir a Paulo Barbearia, tudo isso eu vou ter que construir do zero. Né? Eu vou ter que construir padrões, processos, cultura. E quem são os profissionais que vão confiar no meu trabalho, sendo que eu não tenho todo esse conhecimento da 23, eu não tenho esse nome, esse status que a 23 carrega. Então, o que eu fiz aqui foi justamente comprar tempo. Se a minha ideia lá atrás foi deixar minha sociedade para vir para 23, porque eu observava que lá eu ia cortar cabelo para sempre, se eu montasse uma Paulo Barbearia hoje, talvez não cortaria para sempre, mas ia demorar muito mais tempo do que se eu montasse uma 23 hoje. Por exemplo, a gente iniciou com 5 colaboradores, em 8 meses depois nós já tínhamos 1 milhão de faturamento e atualmente temos 9 colaboradores, indo para o 10º colaborador agora, nossa unidade tem espaço para 12. Então, isso, montando uma Paulo Barbearia, talvez hoje eu estaria aí com no máximo uns 3 colaboradores, caminhando muito mais devagar. Teria que colocar assinatura para poder crescer. Pode falar isso, não? Deve, ué. Você pode falar o que você quiser, porque você não gosta de assinatura? Não, eu gosto e não gosto. Tem uns Pra quem contrapontos. gaguejou um pouquinho, fala aí, fala só. Deixa o coração falar. Não, eu tenho uns contrapontos ali, mas Mas e a Sinacote? A Sinacote você gosta? a Sinacote eu gosto. Porque tem uma diferença ali que é justamente no ponto que mais me toca, cara, que é na comissão do profissional. Eu sempre, né? desde quando eu observava você, eu sempre percebi que não é sobre colocar dinheiro no nosso bolso, mas sim colocar dinheiro no bolso dos colaboradores. Então, quanto mais eles ganham, isso reflete no nosso caixa. Entendeu? Então, eu sempre olho dessa forma. Os meus colaboradores hoje, eu trabalho muito para que eles ganhem muito bem, porque eu sei que isso vai refletir no meu caixa. Entende? A gente tá numa missão aí de ter colaboradores ganhando 10, 11, 12 mil reais de comissão todos os meses. Esse é o meu objetivo. Sim. Entende? Tá em primeiro lugar até mais do que o meu faturamento. Só que eu sei que Qual isso a média de reflete. ganho da turma lá da sua equipe hoje? Hoje a média de ganho tá em 7.500 e alguns quebrados. Mas tem colaborador que ganha 8, colaborador que tá ali chegando próximo dos 9, e já tem colaborador que esse mês provavelmente vai bater acima dos 10 mil. Bom, acima da média do mercado. Uma Sim. barbearia que tem nem um ano de vida. E se você não tá entendendo o que é diabo assinacote, o que é esse negócio de assinatura, por quê? Depende do ponto de vista, é sim uma assinatura. Sim. É que tem muito mais características de pacote. E se você quer entender de verdade essa estratégia, dia 1 de abril, poxa, eu acho que não tem mais vaga. Não tem? Eu acho que zerou. A última vez que eu vi tinha 2 vagas. Deixou De verdade. Se deixou você a minha clicar no lá. link aqui da descrição e tiver a vaga pro dia 1 de abril a collab com o Lincoln, criador da Barbearia por Assinatura, pega. Porque de verdade, não é assim. Por tudo que é mais sagrado. Tá a equipe toda aqui, ó. Só tem mais 1 ou 2 vagas. E aí, se não tiver mais, você vai ser muito bem-vindo aqui nos próximos collabs, que vai ser o Renan da 300, vai ter o Rodrigo da Clubman, que alguns eles trabalham também, têm unidades com assinatura, só que os caras têm 40 unidades. O Rodrigo tem 25 unidades, só que ele tem loja de shopping, de rua. Então, esse canal aqui e todos os projetos que eu trago aqui pra vocês é realmente para ampliar a visão de vocês, não só com base no que eu tenho de resultado, nas minhas crenças, mas eu gosto muito de trazer o ponto de vista de quem pensa até diferente de mim, de pessoas que eu sento para aprender e para você aprender junto e a gente fazer aquele benchmark e crescer e evoluir de verdade o nosso mercado e cada um pegando a sua maior fatia possível. Então, na descrição você tem todos os treinamentos e para você ter esse papo aqui, ó, muito mais didático com gente que vive a barbearia de verdade. Então, você me falou aí que você não gosta de assinatura, tá tudo certo? Não, Mas gosta de falei Sinacote. isso, falei Mas isso. você também Depois o link vai ficar fazendo vídeo aí comigo. ele vai fazer o vídeo com você. Ele gosta de fazer, O ele gerente responde dele vídeo. lá vai ficar fazendo uns videozinhos. Senão ele, o gerente dele. Ele gosta de uns videozinhos também. Dia 1 ele tá aí, gente. Ele vai estar aqui no BDV Cast também. E aí, Paulo Silva, cara. Então você preferiu ter a 23 ao invés de ter a marca própria. Cara, me brilha os olhos saber que você decidiu isso, mas de verdade, me dava um cagaço danado quando você me pegou aquele ponto todo destruído. E por mais que nós sabemos a escolha do ponto, a gente aprovou antes, porque, né, você não poderia abrir se a gente não aprovasse, eu e a Digníssima.
E a gente aprovou, mas no fundo a gente ficou, meu Deus, tava destruído. Você levantou do zero, não tinha teto no lugar. Você teve que fazer até teto, é E verdade. você fez a unidade, uma das mais bonitas, se não a mais bonita. E eu acredito que vale a pena. Acho que você tá inspirando muito quem tá assistindo. E é um colaborador que tá pensando que só vai prosperar quando tiver em outra barbearia. E aí, geralmente, tem cara que sai da barbearia, reclama tanto da que tá hoje, porque não conhece a de fora. Só descobre quão era bom aonde ele estava Depois que ele sai. depois que sai. Não tô dizendo que é perfeito onde você tá aí, não. Mas tô dizendo que, cara, se você pegar esse conteúdo aqui como inspiração, entenda o poder de que duas cabeças pensem melhor que uma. Ah, Bruno, quanto vale a pena pra você ter o Paulo como franqueado? É um royalties fixo? Eu explico isso no método 23, mas é um valor assim bem simbólico perto de uma lucratividade de uma loja própria. Mas o que é mais valioso é ter o Paulo Silva no nosso organismo, sabe? Que é o 23 Education, que é a 23 Barbearia, que são todas as nossas marcas, todos os nossos projetos. Quem entra na 23 hoje sabe que, poxa, assim, em 3 anos teve um cara, não só um, dois, em breve mais, que alcançou o cargo de liderança, de gerência, depois a sua própria unidade. Cara, imagina o nível das pessoas que a gente atrai. E porque você é bom também, lógico. Sim. E eu queria saber, acho que valeu a pena, né? Então, acho que pode valer a pena pra você também chegar junto do dono e falar, vamos levantar isso aqui junto? Já tem uma boa parte do caminho andado, conta comigo. Você não tem noção de quanto um dono de barbearia quer reconhecer e tá em busca de alguém com senso de dono, de algum líder, de ter um Paulo Silva também pra falar, irmão, eu quero crescer, mas quem cresce sozinho cresce pouco, eu preciso de ajuda. Bora pras trincheiras comigo? E foi basicamente esse o convite que eu te fiz. E eu sou muito grato por você ter abraçado. E hoje, quantos meses de unidade? A gente fez 9 meses agora. 9 meses agora. Mais de 1 milhão Mais de 1 milhão faturado. faturados. E temos Quanto a faturando média. em média por mês? Ó, se a gente colocar na média 125, a média, contabilizando todos os meses. Mas nos últimos meses aí a gente tem faturado acima de 140 mil. 140. Só 1% das barbearias faturam acima de 100 mil, viu? E olha o resultado que ele tá E tendo. esse mês a gente tá com uma previsibilidade de faturamento de 177. Batemos 188 em dezembro. Estamos fazendo um dezembro em março. Tá. Tá impressionado? Você não tem noção da notícia que esse cara tem. Em primeira mão, vamos falar? Vamos falar. Já pode, já? Já pode, tá autorizado. Já pode, já Hoje pode? teve a definição disso, né? É, tá Praticamente. 98%. 98%. Então só vamos soltar. Quando soltar esse podcast vai estar 100%. Então É. vamos falar. Se não der certo, a gente corta essa É, parte. Né? Tem como tira. editar. Mas se você está vendo esse trecho, temos uma grandíssima novidade. Grande Grandíssima. ou enorme? Acho que é isso, é por aí. Fala aí, o que está acontecendo? A gente, graças a Deus, depois de muito trabalho, muito esforço, muita dedicação, também deixando de usufruir de muitas coisas para reinvestir tudo que foi ganho durante esses meses. Nós estamos abrindo aí a nossa segunda unidade Vila, não pode falar ainda. Não pode falar. Mas saiba que já tem uma unidade em andamento, uma unidade com 400 metros quadrados, é o tamanho do ponto, mas a gente não vai utilizar tudo isso por enquanto, mas a gente vai utilizar uma boa parte, vamos construir um grande time também, e vamos se tornar referência naquela região também, porque é igual você fala, se não for para você entrar para estar entre as 5 melhores da sua região, é melhor você nem abrir. Então, eu sou esse tipo de cara. Na verdade, muito ser a competitivo. melhor dos 5 quarteirões, pelo menos. Exatamente. E eu sou esse cara. Se não for para entrar para ser o melhor, eu nem. Até porque eu tô arriscando todo o meu capital pra All in de novo. de novo, começar tudo do zero novamente. Seja bem-vindo ao jogo de novo, então. Cara, Eu que agradeço por é mais só o uma começo. oportunidade aí. Cara, você vai ter a maior unidade de todas as 23. É, O que já é incrível, porque nós, há um ano atrás, surgiu uma ideia de ter uma unidade com 23 cadeiras. Pegamos aqui, já tinha 14 cadeiras, e como temos prédios sendo construídos em volta, e aí muitas residências, o bairro evoluiu, nós já estávamos com a taxa de ocupação ali acima dos 90% na alta temporada. A gente pensou, vamos ampliar. Liberou um ponto ao lado e temos a nossa unidade de 23 cadeiras. Aí me vem o Lucas Monstro e na sequência já monta a unidade também com 23 cadeiras. E aí me vem você
Tá vendo? Você é a média das 5 pessoas que estão à sua volta, cara. E aí acabou que vamos ter 3 unidades com 23 cadeiras. Por quê? Porque o paladar não retrocede. 4, na verdade. O paladar não retrocede. 4, na verdade. Calma aí, eu tô contando certo? Camelópolis, Monzo, Paulo e mais uma. Vão ser 4 com 23 cadeiras. Acabamos de assinar o contrato hoje de uma estrutura também na Vila. Não pode falar ainda. Também é Vila. É, também é outra Vila. Vila. Tudo Vila aqui. E Você vê que é aí, barbearia de bairro. Tudo é Vila. barbearia de bairro. Pra você ver. E aí, com 250 metros quadrados. E vai ter também 23 cadeiras. Então serão 4 unidades de 23 cadeiras. Meu Deus do céu. Mais que dobramos o tamanho esse ano. Isso porque quando a gente surgiu essa proposta de abrir novas unidades, de ser um franqueado, o Bruno falou assim, olha, a gente vai ter modelos de enxovais, né? Modelos que você economiza ali na hora de investir, por exemplo, com 6 cadeiras, espelho sem LED, sem televisão. Aí eu falei assim, vou por esse lado aí, até porque não tinha tanto capital assim. E aí, quando eu comecei a fazer e comecei a olhar para as unidades, acontece com o quê? O paladar não retrocede. Eu não conseguia olhar assim e falar assim, mano, eu não posso ter uma unidade que não tem LED no espelho, que tem só 6 cadeiras, não. Esse espaço aqui que eu construí, que a gente está construindo, tem que caber no mínimo 12. Teve arquiteto falando, não, tem que caber no mínimo 12 aqui, porque é o mínimo que tem nas outras unidades. Nós somos o terror dos arquitetos, né? É. Eles chegam falando, cabe tanto, a gente cabe mais 3, 4. Não cabe, a gente faz caber. E aí, muita gente olha agora e fala, mas esses caras são muito distantes da minha realidade. Porque aqui na minha cidade não tem ninguém com mais de 10 cadeiras, 15 cadeiras. E você acha que aqui tinha? Aqui também não. Que barbearia? Eu acho que a nível Brasil é raro você encontrar uma unidade com mais de 23 cadeiras. Então, nós estamos fazendo pela 4ª vez. Isso é porque tem um método. Poxa, só a unidade de Camelópolis deixou 313 mil reais em dezembro. Ah, mas é porque é dezembro. Cara, as unidades que estão a 100 km... Eu vou fazer um vídeo mostrando ali 100 km, ó. Mostrando a uns 200 metros da periferia, a unidade Utinga que você liderou, que é a unidade que deixa 220 mil por mês. Então, lógico, é um método validado como fazer um degradê, como cortar cabelo na tesoura. E esse método você consegue descobrir clicando no link da descrição. Não é mágica, até porque as unidades não começam com 23 cadeiras. Essa que tem 23 cadeiras só tem 18 em operação. E aí nós vamos preenchendo conforme o bairro vai desenvolvendo, conforme foi enchendo a taxa de ocupação. E aí é assim que nós vamos crescendo, com muita verdade. Siga o Paulo Silva no Instagram, que você vai ver que tudo que ele fala é verdade. E... cara, parabéns, mano. O time do Elenco 23 vai ver esse vídeo aqui e vai falar, não é possível. É, porque a galera não tava sabendo ainda. Não tava ninguém em primeira mão aqui no BDV Cast. Primeira mão no BDV Cast. E você acha que é uma tendência as barbearias grandes? Eu acredito que, assim como a gente tem observado muito, eu acredito que as barbearias estão indo pelo mesmo lugar que as academias, né? Então, a gente tem ali... tínhamos ali antigamente academias de bairro, né, com um valor assim, na média de 80, 100 reais, aí de repente começou a vir as grandes academias de rede, com muito mais estrutura, com muito mais qualidade, mais status, porque as pessoas buscam isso, principalmente no mundo fit, e isso vai gerando o quê? Uma concorrência muito grande para quem é aquela academia muito simples. Sim. Até porque hoje, por exemplo, uma Smart Fit, ela tem uma mensalidade de 120 reais, 119 reais, enquanto nas regiões ali periféricas, academias de bairro, cobram em média ali 90, 100 reais. Então, às vezes, a pessoa prefere pagar 10 reais a mais e ter uma estrutura melhor. Então, é exatamente isso que a 23 ela faz. Se enquadra no modelo de negócio custo-benefício. Exatamente. E lógico, né, que não é sobre cobrar 40, 45 reais só, não é só sobre cortar cabelo. É sobre extrair o máximo desse volume de clientes que você recebe através do chamariz, que é o corte cabelo ou barba, que é o serviço mais recorrente. É isso que e aí existe uma parada chamada... ticket médio. Ticket médio, que esse cara domina muito bem. Quanto que é o ticket médio lá da sua unidade hoje? O ticket médio do nosso mês passado chegou a 113 reais, né? Com corte de 45 e 50 reais, a gente chegou a um ticket médio de 113 reais, graças a uma estratégia que a gente criou há poucos meses atrás e implementamos isso e estamos indo
com força nessa estratégia e nos ajudou muito a aumentar o faturamento da unidade, a aumentar o ticket médio e também a comissão dos profissionais. Né? Só essa estratégia tem colaborador que vende tanto dessa estratégia nova que a gente colocou, que a comissão, 50% da comissão dele vem somente dessa estratégia, né? Onde temos um dos profissionais, assim, recordista da 23, acho que entrou pra história, e vai ser difícil pegar o cara. Pode falar o nome dele, é o Robson. Embaçado, é o Robson, né? O cara que chegou a 166% numa taxa de conversão. Taxa de conversão, a gente pegou os produtos que ele vendeu, a quantidade de serviços extras e dividimos pela quantidade de atendimentos. E ele chegou a uma conversão de 166. O que isso representa? A cada 10 clientes que ele atende, os 10 levam cerca de um produto ou serviço extra e meio a mais. Então, isso é muito fora do comum, cara. Isso é muito fora do comum. Ele também é meio fora do comum. Você olha pra ele, ele parece um... Né? Só quem conhece um Transformer, que o cara é meio brutão, né? Mas eu não sei se ele vende no susto, sei lá. Mas, vende no susto. Cara, que legal esse seu domínio sobre os números hoje. Sim. Não era o Paulo que eu conheci há um tempo atrás. Hoje você tá com que idade? Hoje eu tô com 30. E aí fica a pergunta, né? Atingiu sua meta? Atingi a minha meta. Parei de cortar cabelo em janeiro e em março, 4 de março, eu fiz 30 anos. Caramba, cara. Olha só, cuidado com as suas palavras, viu? Tantas positivas quanto as negativas, cara. O que você pedir, cuidado com o que você pede, cara. Cuidado com o que você reclama. É coisa da lei da atração? Chama do que você quiser. Mas cuidado, cara. Porque eu cogitei, falei, põe uma unidade com 23 cadeiras no meio da turma das mentorias. Do nada, né? Brincando. Foi uma brincadeira. E aí mesmo. foi uma brincadeira. Você tava, acho que... Tava. E aí eu peguei e falei, cara, já pensou? No final nós temos um exercício aqui entre os mentorados que a gente fala, agora você vai setar a sua nova barbearia, com visão, com tudo que você aprendeu aqui nesse dia de hoje. Então vamos colocar nomes, slogan, tamanho, quantidade de cadeiras, quem sabe 10, quem sabe 15, quem sabe 23. Aí eu até brinquei, falei, já pensou se eu tivesse pensado em barbeiras com 23 cadeiras? E tá aí hoje. Aí você falando que você queria parar de cortar cabelo com 30 e hoje parou, então coloca a meta, cara. Talvez eu volte. Nessa nova unidade aí. Talvez nessa nova, se for preciso também. Exatamente. Você parou, experimentou parar. Exatamente. Né? Você não disse nada sobre voltar. E a questão de voltar é mais pra levar a essência da 23. Os padrões, os processos, a cultura dentro do campo de batalha. Né? Porque nessa sua unidade, as coisas não aconteceram assim também. Não. Bruno, tem um método 23, eu vou vir aqui, vou voltar, vou faturar também mais de 100 mil na minha unidade. Cara, você ficou muito tempo na operação. Sim. Eu acredito que fruto dos seus resultados rápidos foi porque você foi o principal líder ali. E me fala aí, você acha que foi fundamental e por isso que você quer ficar nos primeiros meses atendendo nessa nova unidade? Eu acredito que o maior resultado da minha unidade foi justamente por causa disso, de estar ali no campo de batalha com os meus colaboradores, com os meus liderados ali. Eu acredito que líder ele não manda, ele mostra como se faz. Então, por isso é importante a gente estar ali no meio de campo de batalha, porque a gente consegue extrair mais de cada profissional, entender mais sobre a história de cada um, entender o potencial e a realidade deles também. Sim. Então, eu acredito que eu estando lá dentro, eu vou conseguir levar toda essa essência da 23, a cultura, os padrões, do que simplesmente só falar para eles. Porque eu olho para os meus liderados, eu olho para os colaboradores como filhos, né? E filhos, eles não fazem aquilo que você manda ele fazer. Ele faz aquilo que você faz. Então, se eu estiver presente no ambiente, exercendo todos os serviços, mostrando como se faz, eu acredito que eu consigo extrair muito mais deles dessa forma. E aí, olhando eles como filhos também, você sabe que liderar pelo exemplo é mega importante, mas não é o suficiente. Não é. Porque a gente vê nossos pais lavando a louça, depois da louça, indo dormir no horário, fazendo compromisso, coisa de adulto que tem que fazer, e a gente, quando criança, não é só o exemplo do pai que faz a gente querer fazer essas coisas. Exatamente. Então, um líder tem que entender que não é só com exemplo. O exemplo, ele sim é fundamental, mas não é o suficiente. Tem que explicar, tem que desenhar, tem que instruir, tem que treinar. E o futuro das barbearias é esse. É como você falou, Paulo. Não é só
falar, é você cobrar aquilo que é possível. E se você já esteve nessa situação como barbeiro, você tem um ponto de vantagem. Sim. Porque igual eu fui sair mesmo da 23, das cadeiras mesmo. Vocês estão vendo hoje aqui o Bruno aqui no podcast, mentor, o da gestão, né? 4 anos e meio ali, ó, na faculdade FBC, que é a faculdade Barriga na Cadeira. Barriga na Cadeira. Todo o meu estudo hoje foi através da FBC, que ali eu só cobro aquilo que eu sei que é possível entregar. Eu tenho muita vontade de deixar todas as agendas ali no Happy Barber programadas ali para 23 minutos cada corte. Mas eu sei que não é possível. Sim. Então eu só cobro aquilo que eu sei que é possível. Como é que eu sei que é possível? Eu vivi. Eu saí da cadeira quando tinham 23 barbeiros. Não foi proposital esse número. Mas já tinham 3 unidades. Mas foi, 23 os sinais estão por todo lado. E aí eu vejo hoje donos de barbearias com 5, 6 colaboradores já querendo sair do operacional. Mas sair pra quê, meu irmão? O que você tem pra fazer, cara? Quando eu saí, já teve dias que eu me senti meio vagabundo? Eu também senti isso. Você sentiu? Senti também. Você saiu da fora da operação. Tem dia que você fala, cara, parece que eu não... Eu falo, meu, eu vou lá pra barbearia lá que eu, sei lá eu acho alguma coisa pra fazer, pra falar que eu tô fazendo alguma coisa. Porque realmente tem dia que a gente fala assim, cara... Eu sou um cara que me cobro muito, assim, sabe? Então, a todo momento eu tô procurando fazer alguma coisa. Se eu não tô fazendo, eu falo, mano, alguma coisa tá errado. Será que minha concorrência também tá lá parado, tá lá moscando? Eu sempre penso dessa forma. Então, eu acabo me levantando e vou procurar fazer alguma coisa. Então, me fala aí hoje, você que recém saiu do operacional, o que você faz recém tendo saído do operacional? Qual que é a sua rotina? Cara, desde o momento que acorda até quando vai dormir? Bom, hoje o que eu faço? Meu papel é estar ali nos bastidores, né? Montei o meu escritório, tinha um sonho também de ter um escritório na minha casa, montei um escritório lá e com base dali eu fico analisando os números da minha unidade, analiso as outras unidades também, como você sabe, eu sou um cara muito competitivo e eu sempre me comparo com os melhores. E para mim, a 23, as outras unidades são as maiores concorrentes, nós. E exemplo para mim, eu sempre me comparo de uma maneira não emocional, né, mas de uma maneira na qual eu possa me inspirar nas outras unidades, entender, poxa, o que eles fizeram para alcançar os resultados que eles têm. Então eu fico analisando isso, analiso os números, analiso cada profissional, penso em estratégias novas, né? Vou para a barbearia na parte da manhã ali para começar o dia com aquela energia, quando dá para ir de manhã. Aí depois volto para casa e aí a gente sempre traz algumas dinâmicas durante o mês. Trouxemos uma dinâmica para esse mês passado, inclusive foi implementado em todas as outras unidades também, que trouxe muito resultado para a nossa unidade. Ajudou a gente a aumentar muito o nosso ticket médio através disso. Eu sou um cara muito competitivo e a equipe é reflexo do líder. Uhum. Né? Então, por isso que eu até gosto de estar ali no ambiente, no campo de batalha, porque eu quero passar essa mentalidade pro meu time. Uhum. Eu sou um cara obcecado por resultado e a equipe é reflexo disso. Então, o meu time ele acaba se tornando dessa forma também. Então, eu sempre tô lá no meio deles, pensando em ideias, pensando em estratégias, como é que eu posso fazer para extrair cada vez mais do meu time. Depois, eu assisto um pouco, depois eu ando um pouco no condomínio ali, às vezes eu desço pro condomínio e vou jogar um pouquinho de bola com a minha filha. Então realmente depois... você fica vagabundando. Não, fica... Mas quando eu estou trabalhando, eu estou trabalhando. E os resultados falam por si só, não mas eu vejo, eu já tive um pouco desse peso também. Por exemplo, criar reuniões de recarga. Eu começo a criar reuniões de recarga 8 horas da noite, acabo 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, e pra 6 horas da manhã tá acordado para se organizar para 8 horas da manhã a gente começar a nossa reunião. Sim. Então assim, eu também já tive essa sensação até eu entender que, poxa, a gente lutou para chegar até essa rotina e não é vagabundagem, não é. Você lutou para poder ter esse tempo com a sua filha em troca de madrugadas, preparando reunião de recarga, em troca de quebrar a cabeça, estudando algo novo para trazer e encher a agenda de um time, não só sua. Você precisou buscar conhecimento, buscar inspirações fora do mercado. Isso faz parte da rotina de um dono também. Tem coisas que a gente, às vezes, vai almoçar num restaurante diferenciado, que é referência na cidade, que a gente pensa que isso não é trabalho. Mas uma que está tirando a fatia do seu recurso, do seu prolabore. Mas outra que não deixa de ser um estudo. Não deixa de ser um momento de network, um momento disso aqui, ó. É trabalho, cara. Isso aqui são atividades operacionais que vai te trazer
mais barbeiros querendo se conectar com você, fazer parte do seu time, que vai trazer talvez através de alguma coisa que eu te falar aqui, ou dos comentários que você comentar aqui, vai trazer algum estalão de que, poxa, eu tenho que ir para outro nível. Agora eu assumi publicamente que eu vou voltar a cortar, que eu vou trazer cliente, minha equipe está com expectativa sobre essa unidade grande. Então são coisas que parece que não é trabalho, mas sim, é trabalho. Então, cara, parabéns por ter chego nisso. E eu acredito que um grande erro de barbeiros que saem da cadeira é tirar a rotina da agenda. Eu sofro com isso. Até hoje também, um pouco eu fico, poxa, cara, a gente parece que não é obrigado a ter uma agenda. E isso é uma coisa que assombra os líderes, os donos. Porque liderança é muito solitário. Sim. E a gente não ter chefe é muito ruim. Não ter alguém, não que o dono seja um chefe, mas você sabe que você tem uma obrigação, uma agenda a cumprir, é diferente quando você não tem compromisso. Então você para e pensa, cara, se não tem ninguém pra falar o que eu tenho que fazer, será que eu faria? A gente trabalhou tanto pra isso, pra no final você sentir um vagabundo, né? Assim, né? Cara, você fica com esse sentimento também? Comenta aqui embaixo, você que é dono. É uma coisa que a gente tem que buscar sempre uma autorresponsabilidade. A gente tem que sempre voltar e pensar, poxa, se eu não tô indo dormir com friozinho na barriga, eu penso assim. Eu também. Mar calmo não fez bom marinheiro. Se eu não tô indo dormir com friozinho na barriga, eu tô parado. Se eu tô parado, tô andando pra trás. Então a gente é meio doido. A gente tem que ter sempre algo nos desafiando. Você foi ficar um pouco tranquilo? Aí me arruma uma unidade com 400 metros quadrados. Então é assim que pensa um barbeiro de visão. Arruma problema, corrige problema. Arruma problema. Um dos maiores problemas que você pode ter é não ter problema nenhum pra resolver. Então, cara, que legal ver o seu Mind 23 hoje. E eu queria saber de você, o que você acha que é o futuro aí das barbearias hoje? O futuro hoje? O futuro, assim, não 5 anos. Sim. O que você acha das barbearias daqui 1, 2 anos? Olha, já tá quem vai ter sucesso, quem não vai ter sucesso? Já tá acontecendo. Que é justamente a galera entender que não é só cortar cabelo. Passou disso. A gente já tem falado isso de um tempo e já tá acontecendo, já vem acontecendo um tempo e vai continuar acontecendo. E tem muitas barbearias que tá focado só nisso. A gente tá observando outros mercados, a gente tá vendo novas tendências, a gente tá analisando mais números, né? Uhum. Tanto que antigamente, quando eu cheguei na 23, por exemplo, as reuniões de recargas, né? Muitas barbearias nem têm reuniões, mas a gente já tinha reuniões, mas era só para pontuar alguma coisa específica. O barbeiro que esqueceu isso, gente, a gente tem que melhorar nisso aqui, galera, a gente tem que melhorar. Enquanto hoje as nossas reuniões são mais voltadas a números, né? A análise, a projeção, né? A estratégias. Então acho que o futuro da barbearia é esse. Se você quer ter a sua barbearia como uma empresa, quer que ela funcione como uma empresa de verdade, você precisa começar a analisar os números. Sim. Né? Amanhã, inclusive, tem uma, né? Sim. São 5 tipos de reuniões que nós temos aqui na 23. Sim, eu tenho alguns mentorados, né, que quando a gente começa a mentoria, pergunta assim, cara, quanto você fatura hoje? Ele não sabe. Você quer faturar mais? Ah, eu quero. Mas quanto mais você quer faturar se você nem sabe o quanto você ganha hoje? Então falta clareza no mercado da barbearia. A galera não tá sabendo analisar os números, não tá sabendo olhar, não sabe quantos seus colaboradores estão ganhando. E isso é um erro, assim, inadmissível. Eu preciso saber o quanto meu profissional tá ganhando. Até porque eu gosto de ver o meu profissional ganhar. Então eu estou sempre analisando os números, sempre analisando os dados. E não só analisando e guardando para mim, mas compartilhando com os meus colaboradores também, porque eu quero que eles entendam, né, como funciona a barbearia, porque eu quero que eles trabalhem com mentalidade de dono, para eles pensar nas suas próprias estratégias, nas suas próprias ideias, em busca de crescer também. Então, se você não preparar o seu time, né, se você não souber se posicionar na linha de frente como um líder, você não vai ter um time acima da média e, consequentemente, você não vai ir ali para um próximo nível. Você vai caminhar justamente no mesmo nível que você tá. Você vai ver pessoas que vêm se posicionando mais, olhando mais para números, olhando mais para os seus colaboradores crescer, enquanto você vai ficar ali achando que, olha, número não faz sentido, pode trabalhar de qualquer jeito, vassoura não tem importância em ficar jogado pelo canto. Então são pequenas atitudes que a gente vem modificando junto a grandes ações também que estão fazendo a gente ter o resultado que a gente tem hoje. E é justamente isso, eu acredito que vai ser o futuro da barbearia. É ser mais analítico, trazer mais dados, parar com essa questão de achismo, eu acho que vai ser desse jeito, isso não. É dados, é análise, é dessa forma que eu trato hoje. Se você perguntar para qualquer colaborador meu quanto ele ganha, quanto ele quer ganhar, qual que é a projeção dele, ele vai saber te responder. Hoje os colaboradores estão com essa visão também. Eu acredito muito que o mercado evoluiu na parte técnica de corte de cabelo em 10 anos.
Ele vai levar 2 anos para evoluir na parte estratégica, tática, na parte de números. Ah, eu acho que não tá tendo muito cliente novo mais. Ah, eu acho que o movimento caiu. Seu achismo não vale de nada. O que vale são dados. Dados são o novo ouro hoje. E o dono de barbearia que não entender isso, ele vai sim ficar para trás. Não é praga, não. É verdade. O mercado tá se encaminhando para isso. Então, não é a barbearia que muda. É o cara que tem que mudar. Sentar a bunda na cadeira e estudar. Você não sabia disso 2, 3 anos atrás. Toda vez que eu sento para estudar sobre métrica, sobre indicadores, sobre gestão, quanto mais eu estudo, mais eu vejo que eu não sei de nada. E olha que nós temos bons resultados pelo nosso conhecimento até aqui, mas isso é uma coisa infinita, isso é um hábito. As pessoas precisam aprender a aprender. Não é rolando feed do Instagram. Me mostra um barbeiro que estudou tanto quanto um médico para ser barbeiro, que eu te mostro um cara que ganha muito mais do que muito médico, do que muito engenheiro. Ah, Bruno, não, isso aí já tá exagerando. Ah, quantos engenheiros você não conhece que é Uber? Quantos dentistas que você vê que não seguiu na profissão, não terminou? Quantas transições de carreira? Quantas pessoas que depois de investir mais de 100 mil reais numa formação, não tá satisfeito? Tá buscando alguma coisa e um barbeiro com muito menos do que isso consegue ter um ganho muito maior do que esse cara. Faz um curso hoje, já começa a ganhar dinheiro amanhã. E eu acredito, falando de futuro de barbearia, que a prótese é um bom caminho. Sim. Tenho observado muito essa... O que você acha sobre a prótese capilar? A prótese capilar aí, eu acredito que ela tá vindo muito forte, né? Não, é diferente de outros métodos que entraram no mercado, fez um boom e caiu, né? A prótese capilar ela já vem de um tempo, agora ela deu um boom e continua. A gente sabe que, porque isso afeta muito, né, a questão dos homens. Hoje os homens estão muito mais vaidosos, ninguém quer ficar careca, ninguém quer ficar zoado. Então, esse mercado ele tá crescendo cada vez mais. Sim. E aquele que não se adapta a esse mercado... E o cabelo também caindo cada vez mais. E o cabelo também caindo cada vez mais. O mercado tá crescendo, o cabelo tá diminuindo. As alimentações ficando ruins, tudo produto transgênico, com não sei o que, produtos ruins estão fazendo com que os cabelos venham cair cada vez mais. Então, o mercado de prótese tem tendência a crescer. Então, quem entrar para dentro desse mercado pode ver as maiores referências aí. Até quem não é referência tá tendo um resultado assim estrondoso porque a procura é grande. Sabe o que eu acho, Paulo? Eu acho que a prótese capilar é uma forma dos barbeiros ganharem tão bem quanto dentistas, Sim. Quanto procedimento, cara que estuda sobre procedimento estético. Porque, cara, a margem é absurda. E falta mão de obra no mercado. Mão de obra qualificada. E você é um cara que pegou a nanopigmentação com unhas e dentes e se tornou uma das principais referências no Brasil. Você pretende estudar prótese também, aplicar ou não? Você quer deixar isso pro seu time? Eu pretendo aprender e repassar isso para os meus liderados, né, para os meus colaboradores. Para ser uma fonte a mais de renda para eles, né, para fazer eles ganharem cada vez mais. E, de certa forma, é um plano de carreira. E é dessa forma que a gente atrai novos profissionais e bons profissionais e também mantém os que a gente tem. Uhum. Então, não adianta também eu, como dono da barbearia, aprender o que mais dá dinheiro e ficar com aquilo só para mim. Eu acredito que é o erro de muitos donos de barbearia. Sim. Que ele não cria um ecossistema, ele cria um ecossistema. Exatamente. Tudo da fachada tem que ter o nome dele. Tem que ser primeira dele. cadeira que entra na barbearia é a dele. Ele vai implementar um procedimento novo, é ele que faz. E se quiser com a minha equipe, é minha equipe. Aqui é sua equipe, cara. Ninguém trabalha pra você, a pessoa trabalha com você. Mais vale você ganhar 15, 23% sobre o que 60% fazem do que você ganhar 100% do que só você faz. Exatamente. Porque você é um ser humano, cara. Então, vamos pensar como empresa. Quem escala precisa ser escola. E a sua mentalidade de querer aprender algo para ensinar já vai te tornar um especialista, sim, porque você sabe do nível diferente de quando você aprende algo querendo ensinar alguém, porque você é um cara que tem ética, que tem princípios e valores que vai levar a sério o que você tá falando, que vai fazer. E que é poderoso você não querer fazer só uma pessoa ali, ó. Sim. Porque, cara, é a mesma coisa que aquela barbearia que fica refém de um barbeiro. Ele tem 4 na equipe, mas tem um só cara que é um talento. É a maior desgraça pra vida de um dono. Me comenta aqui se você já passou por isso, cara. Ele fica refém de um único colaborador. Se o cara sair, acabou 60% do faturamento. Então, assim, a galera da 23 sabe, a gente tá setando a prótese, mas a gente vai colocar ali 3 cadeiras, confiamos em todos os talentos,
Mas, assim, são padrões, processos. Temos uma base de clientes hoje de 13 mil agendamentos por mês. Então, a gente acredita que já tem uma demanda reprimida para isso e que tem toda uma estrutura da 23 Prime, questão, assim, burocrática, de toda a questão de vigilância sanitária, toda a questão de contratos, toda a questão de um nome, toda a questão de uma demanda de clientes, que a gente quer trazer muito recurso, sim, para quem estiver no projeto. Mas uma coisa que eu falo falando de dono para dono aqui, que é algo que a gente pensa sempre em ter tudo que é importante na sua empresa, tenha 2. Porque, né? O que vai acontecer com um profissional que vai estar ganhando 10, 15, 20 mil reais por mês? Durante um ano, 2. Cara, vai ter a opção. A gente vai querer que seja uma franquia da 23. Vamos estar trabalhando para isso. Mas tem a opção de não ser. E outra, quando ele for abrir a franquia, como é que fica essa unidade, o faturamento dela? Então, o ideal é que ele esteja setando novos integrantes, que foi o que você fez. Quando você saiu da unidade Utinga, você deixou novos líderes lá. Então, você está saindo para sua segunda unidade, pô, elegeu um líder ali. Sim, acabei de colocar um líder, porque o papel do líder é exatamente isso, levantar outros líderes, né? E se eu, como líder, não levantei outro, então eu falhei como líder, né? As pessoas não estão se inspirando em você, não tá vendo uma nova oportunidade de crescer na empresa. Então a gente trabalha de uma maneira que as pessoas olhem você, admirem você e sintam a vontade de fazer o que você faz, de ser o que você é. Entende? Então a gente causa esse impacto nas pessoas. Se você não está impactando de certa forma, você não está sendo bom líder. Se as pessoas estão olhando para você e não têm vontade de ter o resultado que você tem, sinal que você não está entregando nada ou não está fazendo algo direito. Você é bom, cara. Obrigado. Você é bom, cara. Eu acredito muito nisso, que líder que não sabe servir não serve. E se você quer entender mais sobre liderança e quer o Paulo Silva como seu professor, eu serei o seu professor também. O Lucas Monstro, que hoje é o líder dos líderes aqui, né? Ele também será o seu professor na melhor formação para líderes de barbearia do mercado, chamada Formação Líder B. Se você encontrou um link aqui embaixo com uma vaga para a próxima turma, você vai poder beber a bebida do conhecimento, chamado Energético Modo 123%. Esse aqui é o zero açúcar. Tem um com açúcar também? Tem. Você tá fit, né? Não ainda. Não, mas pretendo percebe. Você já é bom. Depois que virar dono, todo mundo, né? O barbeiro que vira dono, depois vai uma barriguinha, não vem? É padrão, cara. Mas você não era assim, não, ué. Pior que não, é. Não? Quando eu cheguei aqui, eu era igual o nosso videomaker aqui. Aí, Matheus, tá de boa. É padrão dos meninos do marketing, né? Todo mundo Nós aqui temos. Eu pensei que tinha 5 tripé, tem só 3. Mas acho que é a idade também, o metabolismo vai desacelerando, né? Mas... Dá também. Depois do o cara tava com 29. Ele tá com 29, tô de boa. Virou pros 30, pô, acho que é a idade, cara. Dor nas costas, acho que cabelo. Enquanto, sei lá, de repente você morre com uns 29 anos, poxa, morreu tão novo. A partir dos 30 ninguém pensa dessa forma, né? Já viveu o que tinha de viver, já chegou na metade da vida. Ô, você que passou como colaborador, agora você é dono. Tá bom, estamos falando da parte boa, faturamento, tudo. Sim. Mas me fala aí, o que você tem saudade de quando você era colaborador e não tinha a rotina que você tem hoje como dono? Cara, a saudade, assim, é a diminuição da responsabilidade. Né? Ou seja, como colaborador, né? Mesmo quando gerente, a gente sabia que tinha ali a questão das metas, das obrigações como líder, gerente, a gente sabia que a gente tinha que trazer tal resultado, mas se ele não fosse alcançado, né? Isso não me impactaria tanto, né? Porque não sai de mim ali questão de faturamento, pagamento, contas, problemas, né? Era seu. E hoje a gente sente isso na pele, né? Então agora a gente toma ali. É bom, né? E uma das maiores dificuldades, assim, quando eu fui abrir a minha unidade, era justamente saber se eu ia suprir as necessidades dos meus colaboradores, cara. Isso pra mim, assim, fazia com que eu não conseguisse dormir direito, né? Porque todo mundo que veio trabalhar comigo já trabalhava em algum lugar, já tinha uma fonte de renda, já ganhava alguma coisa. Então imagina você conseguir, de certa forma, atrair essa pessoa e não suprir a necessidade dele. Né? O cara ele tem contas para pagar, ele tem sonhos para ser realizados, e se você não consegue proporcionar isso me preocupava demais, né? Pô, eu sentia na pele ali, cara, se esse cara não chegar a tal resultado. Mas graças a Deus, eu me dediquei muito para isso, me dediquei demais, depositei 123% de energia para que todos eles ganhassem muito bem desde o início. É tanto que eu tenho muitos colaboradores que
saíram de barbearias onde ganhavam uma média de 3,5, 4 mil reais, muitas das vezes com um corte mais caro que nós temos aqui, do que nós cobramos aqui hoje na 23, e já chegaram a faturamento de 7.800, 8 mil reais no seu primeiro mês. Entende? Então, no começo a gente também não podia selecionar os profissionais que iam vir trabalhar com a gente, porque a gente não tinha muito a oferecer. Né? A gente, cara, eu tenho um sonho e vou me dedicar ao máximo. No lucro. Quer comprar? Não sei se vai dar certo. A gente ia se dedicar muito, e foi o que eu fiz, graças a Deus deu muito certo. E hoje a gente consegue também atrair muito mais, melhores os perfis que nós buscamos hoje para a nossa unidade. A gente tem mais essa facilidade. Por quê? Porque agora a gente tem mais resultado. Então é mais fácil você atrair quando você já tem resultado. Difícil então, é o primeiro dinheiro, né? Exatamente. Depois que você já tem um primeiro resultado, aí... Já era. Aí fica mais fácil, hoje é mais tranquilo da gente contratar menos difícil, né? Menos difícil. Contratar não tá fácil para ninguém, Exatamente. Gente. E a questão da cultura também, né? Hoje a gente tem uma cultura muito voltada para vendas. Estamos criando o hábito de vender, né? De aumentar o ticket médio na barbearia. Então hoje a gente diminuiu essa dificuldade de encontrar um cara que já entra vendendo. Né? Hoje a gente pode encontrar um cara que sabe atender, entende sobre a cultura, entende sobre os padrões. É um cara modelável. E tem o senso intraempreendedor, né? Exato, e querer aprender também. Não só porque a gente se atenção na nossa cultura, mas porque ele tem um Web Barber, que tem a versão para o colaborador que consegue acompanhar os indicadores dele. Isso é muito importante. Da empresa dele. Então, se o Paulo Silva ele tem na ponta da língua os dados, os números, é porque ele extrai isso não da cabeça dele, não do caderninho, mas sim de um sistema que entrega todos esses indicadores, que é o sistema App Barber, que é o melhor sistema e o mais completo atualmente para barbearias do Brasil. Eu tenho uma boa notícia para você que quer testar e comprovar tudo que eu estou falando. Durante 30 dias você consegue testar de graça esse App Barber e passear por ele ali, ó. Já fica flertando com o seu futuro, pensando, cara, e um dia que eu tiver que fazer um fluxo de caixa legal, gestão de estoque, agendas, eu quero saber sobre esses indicadores aí que o Paulo falou, sobre taxa de retorno, sobre clientes novos atendidos. Vai fazendo esse teste durante 30 dias e aí se você decidir fechar, ainda tem desconto no que já é muito barato, Sim. Que é usando o cupom 23Bruno. Então aqui embaixo tem um link também, caso você queira testar. E, gente, eles são apoiadores aqui do canal e são, assim, uma ferramenta que estão fechados aqui com a 23 Education, com a 23 há quase 5 anos. E nós usamos e super recomendamos, porque realmente é muito completo. E, Paulo, você falou hoje sobre ticket médio, poxa, falou sobre os seus resultados, você falou tanta coisa legal que eu queria agora saber um pouquinho mais do seu Day One. Você sempre assiste o BDV Cash, você sempre vê a gente falando aqui nas apresentações, mas chegou a sua vez. Cara, quando foi o seu Day One? Estamos chegando no momento final aqui do BDV Cash, onde eu imagino que você é barbeiro há quanto tempo? 10 anos. 10? Fez 11 anos esse ano. 11 anos. Tá. Barbeiro há 11 anos, mas eu acredito que o Paulo César Silva hoje, marido da Tamires, pai da Bruninha, dono de uma referência, uma potência ali que tem colaboradores que te admiram, se você considera eles filhos, eu não tenho dúvida que eles te consideram pai, e você é um cara que estende esse comportamento além da sua unidade. Você deixou um legado por todas as unidades que você passou aqui da 23, por todos os alunos que se conectaram com você, mas eu acho que não foi 11 anos que nasceu essa versão do Paulo que é hoje. Sim. Quando foi o seu Day One? O primeiro dia dessa versão do Paulo de hoje? Aquele forte impacto emocional que você teve, ou aquele dia que até hoje você lembra e fala, cara, a partir daí eu sou quem eu sou hoje. Cara, eu acredito que... Acho que é a partir do nascimento da minha filha, sabe? Eu olho hoje, assim, né, a gente sabe que a moeda mais importante que a gente tem hoje é o tempo. E eu fui um pai, assim, muito precoce, posso dizer. Eu fui pai, a minha esposa engravidou, eu ia fazer 18 anos de idade. Então eu não tinha noção nenhuma do que era pai, de ser pai, só que naquele momento eu entendi que não era mais sobre mim, não era só mais por mim, entende? Eu tinha que, de certa forma, construir um futuro para minha esposa, para minha filha, e eu acredito que meu Day One foi justamente vindo a partir desse momento, quando eu, cara, agora não é mais por mim. E lembrando que a moeda mais cara do mundo é o tempo,
eu decidi entrar nessa área e de cabeça e faço as coisas com a vontade que eu faço, porque eu quero ter mais tempo, né, para dar mais tempo para quem realmente merece o meu tempo, que é minha esposa, que é minha filha. E eu fui muito cobrado durante a minha jornada, porque quem é barbeiro sabe o quanto que a gente tem que se dedicar ali a 123% da nossa cadeira, do nosso trabalho, e as coisas mais importantes da nossa vida acabam ficando um pouco de lado, que é justamente ali a nossa família, né? E muitas das vezes a nossa esposa não entende, a nossa filha não entende. Hoje elas entendem muito mais, porque principalmente a minha esposa, porque tá do meu lado agora, né? Hoje a gente basicamente trabalhamos juntos, é a minha sócia, né? E com esse tempo, também tenho mais tempo agora de ficar em casa com minha filha, trabalho muito ainda, ela me cobra bastante, às vezes ela entra lá, eu tô no escritório fazendo coisa, ai pai, de novo você tá no computador, você falou que quando você tivesse a barbearia você ia ter mais tempo pra mim, então tudo isso eu guardo comigo, sabe? E falo, cara, tem que diminuir isso cada vez mais, tem que diminuir isso cada vez mais. Aí ela falou, pai, agora que você vai ter a barbearia, você vai ter mais tempo comigo. E justamente, hoje eu tenho mais tempo do que eu tinha antes, né? Mas ainda continuo faltando tem mais tempo do tempo realmente que ela merece. Sim. Então é justamente para isso que eu trabalho hoje. Meu Day One foi justamente no nascimento dela, quando eu entendi que não era mais sobre mim e sobre ela. Isso me fez entender que eu não poderia trabalhar de certa forma de maneira aleatória. Eu precisava ser intencional na minha vida. Não poderia ser um cara sem perspectiva de vida. Isso acontece muito na barbearia hoje. Tem muita gente que vem pra barbearia, corta cabelo, vai embora para casa, come, deita, dorme, e no outro dia acorda, vem trabalhar e vive essa vida achando que a vida replay, né? De uma hora para outra vai ter um estralo e a vida vai mudar. E isso não acontece. Eu sempre falo que quem planta, colhe, quem não planta também colhe. A diferença é que quem planta sabe o que vai colher, e quem não planta, colhe o que a vida dá. E muitas das vezes o que a vida nos dá não é aquilo que a gente queria. Então eu não vivo de maneira aleatória, eu vivo de maneira intencional. Se hoje eu não corto o cabelo mais, foi porque lá atrás eu fui intencional nisso. Eu coloquei como meta, com 30 anos de idade, eu não corto mais cabelo. Justamente para ter mais tempo para quem realmente merece o meu tempo, que é a minha família. Então, você leva a sério o que você fala que você vai fazer. Imagina se você tivesse o superpoder de fazer tudo aquilo que você disse que ia fazer. Então, muitas vezes você tá aqui nesse podcast aqui, entendendo que o seu mentor não é o Bruno, não é o Paulo. Seu mentor é você, mano. Bora fazer tudo aquilo que você disse que você ia fazer, cara. Qual é a sua meta? Você tem alguma meta? Você já escreveu essa meta? Você já falou com alguém essa meta? Você já compartilhou publicamente essa meta? Ou você não tá contando nem disso? Então, muito obrigado. Eu não tenho dúvida que não é linha de chegada você tá aqui hoje. É linha de partida, mano. Sim. O que a gente vai fazer ainda, tudo aquilo que eu te encho de esperança e perspectiva de futuro, eu prometo que é só o começo, mano. E eu que agradeço, mano. Prometo fazer valer a pena toda essa confiança que você obrigado. Deus depositou na gente. E é só o começo. Obrigado também pela confiança que vocês depositaram em mim também, né? Não adianta só vir confiança de um lado. Acredito que tudo aqui é uma via de mão dupla, né? Tanto da minha parte quanto da sua. Existe uma reciprocidade e eu falo sempre que terei uma dívida eterna contigo e conta comigo para qualquer projeto e a gente vai crescer ainda mais do que a gente cresceu até agora. Show? Mais 23 segundos eu choro. Para! Acabou mais um episódio do BDV Cast. Poxa, vale a sua inscrição, né? Onde você encontra esse tipo de conteúdo? Então, até o próximo vídeo, BDV. Bora crescer e entender por que cortar cabelo é só 23% de negócio. Valeu!